Graça e paz do Senhor Jesus, meus amados. Hoje vamos conhecer a armadura de Deus. Vamos extrair algumas pérolas aqui de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Vamos ler. Finalmente, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos, perseverem na oração por todos os santos. Que lindo! Vista todas as armaduras espirituais. À luz do texto que nós lemos, nós podemos entender que Deus preparou para nós e nos apresenta armas espirituais para que usemos não apenas como proteção, mas como arma também de ação, de combate. Muitas das vezes nós só sabemos nos defender. Nós devemos também usar as armas espirituais para combater, para agir. Então, aqui estão as armas que nos tornam guerreiros espirituais, poderosos em Cristo, para que sejamos plenamente equipados e possamos, assim, triunfar. O tempo da nossa reflexão não dá de detalhar, mas eu vou mostrar-lhes que quando a gente analisa minuciosamente cada peça desta armadura, nós percebemos que cada uma delas descreve um atributo de Jesus Cristo. Se não, vejamos o cinto da verdade. Ora, Jesus afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Logo, este cinto é Jesus Cristo. A couraça da justiça. Jesus é justo e é justificador. Isaías capítulo 59, versículo 17, diz que ele vestiu de justiça. E ele tornou-se a nossa justiça. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Jesus, justiça nossa. Nós somos justificados. Somos justificados em Cristo. Você está entendendo que cada peça desta armadura representa um atributo de Cristo? A prontidão do evangelho da paz. Jesus Cristo, ele é a essência do evangelho. Ele é o Senhor do reino. Ele é o evangelho que nós pregamos. E a palavra de Deus diz: arrependei-vos e convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Então, ele é o evangelho. Eu quero soltar uma notinha de rodapé aqui. Todos nós, ministros do Senhor, todos nós, líderes, homens, mulheres, pregadores, ministrantes da palavra de Deus, temos que termos este compromisso
com o Evangelho. Nós pregamos o Evangelho de Cristo. Nós ensinamos o Evangelho de Cristo. Nós proclamamos o Evangelho. Nós pregamos o mesmo Evangelho que Jesus pregou, que é o Evangelho de Cristo, o Evangelho de boas novas. O escudo da fé. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus é a nossa fé. Jesus é a fonte da nossa fé. A nossa fé ela é cristocêntrica. Glória ao nome do Senhor. Vamos conferir mais uma peça nesta armadura do cristão, que confirma que Jesus Cristo é o nosso varão perfeito. É o nosso padrão para nós alcançarmos a estatura do varão perfeito. O capacete da salvação. Que coisa linda! A palavra de Deus lá em Isaías, capítulo 59, versículo 17, diz que Jesus Cristo, o Messias, o nome Messias significa ungido, o Messias, ele colocou o capacete da nossa salvação. Ao tempo que Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12 diz, porque não há outro nome pelo qual podemos alcançar a salvação. Jesus é o nosso Salvador. Deus seja louvado para sempre. Mais uma peça nesta armadura que é Cristo. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus é a palavra. Jesus é o verbo divino. Diz a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, e depois o 14. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí o versículo 14 vem com a essência desta revelação. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. Esta palavra, o verbo, se fez carne. O verbo é a palavra, é o logos divino, é a palavra. Jesus é a palavra. E quando diz o verbo se fez carne, no original do Novo Testamento é tabernaculou-se, assumiu uma forma. Glória ao nome do Senhor para sempre. Como isto é glorioso, tomando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso manual. A palavra de Deus é a revelação plena de Deus. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. A palavra de Deus é a mente de Deus. A palavra de Deus é o caráter de Deus. Por isso que o Senhor diz assim, eu velo pela minha palavra para a cumprir. Glória ao nome do Senhor. A palavra de Deus é viva e eficaz, vibrante. Aleluia. A palavra de Deus, ela gera vida. A palavra de Deus discerne todas as coisas. A palavra de Deus é vida. É a espada do Espírito. Nós devemos aprender a manusear esta espada que é a palavra. Você sabe manusear, usar, aplicar a palavra de Deus corretamente para cada momento, para cada circunstância da vida, para cada ocasião. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra. Manejar bem aí significa
usar bem o bisturi no original, saber aplicar o golpe. Imagine um médico que sabe usar o bisturi e sabe aplicar o golpe, o cortezinho cirúrgico, sabe fazer a diferença entre pele, carne, tendões e por aí vai. Por isso que ele é médico, é diferente do açougueiro. É muito diferente do açougueiro. Faça como Jesus. Use a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Satanás dizia: se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, transforma estas pedras em pães. E nós conhecemos o que diz Mateus capítulo 4, a tentação ali que Jesus sofreu no final de 40 dias de jejum. E o que Jesus usou nesta batalha foi a palavra. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Use a palavra do Espírito. Então, queridos, Deus nos fornece armas, armaduras espirituais que nos garantem a vitória. Agora, não fique usando parte desta armadura. Revista-se plenamente. Esteja plenamente equipado. Porque se você estiver parcialmente, quase que equipado, isto é perigoso. Se você quiser alcançar a estatura plena de Jesus Cristo, que é o varão perfeito, que é o nosso modelo, então revista-se plenamente das armaduras espirituais que, como você entendeu, cada uma delas tem a ver com um atributo de Jesus Cristo. Eu lhe incentivo a retomar esta reflexão e pensar bastante nisto.